dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse novo projeto aqui que nós estamos começando hoje, né? Eu já começo em grande estilo, tendo a honra de ter aqui presentes a Adri, a Lu, né? Duas excelentes profissionais e amigas que eu tive a honra de fazer ao longo da minha trajetória, ao longo da minha carreira. Deixa eu começar me apresentando, gente. Eu sou o Léo Pazetti, né? Sou um homem preto, por volta dos 40 anos, barba já grisalha, cabelo grisalho, né? Hoje estou vestindo uma camisa de manga longa, cinza, ela está arregaçada porque está um pouquinho quente hoje. Sou filho da Nancy, filho do Vitor, sou pai da Maria Luísa. E aí Malu sempre fala, quando eu me apresento, ela carrega com enorme orgulho quando ela fala assim, nossa, você sempre fala que é meu pai, meu papai. E é por isso que eu não podia deixar de começar todos os nossos episódios, né, falando não só de onde eu vim, honrando a minha ancestralidade, mas também trazendo aqui a minha ancestralidade futura, a minha gatinha Maluzinha, que, dentre outras coisas, é a minha inspiração para esse novo projeto. Esse projeto que nasce de uma fala que várias vezes eu já fiz até em alguns treinamentos, né? Eu sempre brinco. Pô, gente, hoje em dia até a Alexa fala, né? E no sentido de que, poxa, todo mundo fala, né? Até o equipamento eletrônico começa a falar. Às vezes, se a gente bobeia, nosso celular começa a ouvir o que a gente está falando e dar alguma resposta. Então, por que a gente não começar a falar sobre temas, né, que nos são caros, sobre alguns assuntos que às vezes são um pouco delicados, seja no mundo corporativo, né, seja em outros meios que a gente frequenta, mas vem daí, né, inclusive o nome do nosso podcast, né, Entre Linhas, a ideia é a gente trazer esse momento mesmo de bate-papo, de conversa real, para que a gente troque sobre alguns assuntos que são importantes, mas que no dia a dia a gente não consegue ter ali o momento, o tempo de refletir, de se aprofundar um pouco mais. E a ideia é que a gente tenha esse momento aqui de troca, né? E aí a ideia é de troca mesmo. Por isso, dessa estrutura com convidados, quando a gente troca, a gente cresce muito mais, né? E eu acredito bastante no poder das redes, né? No poder, e eu não estou falando de rede social, eu estou falando poder de rede, de conexão. Então é por isso que a gente vai seguir por esse caminho. Esse podcast, esse projeto, a gente vem de um lugar muito, muito caro para mim, né? Que é um processo aí de descoberta, de redescoberta, de revisão de algumas coisas. Sabe aquele momento quando a gente chega lá nos 40? E eu tenho a felicidade de estar nesse momento agora, que você olha para trás e fala, opa, peraí, o quanto eu vivi que de fato era o que eu queria viver, o quanto eu trabalhei em posições, sentei em cadeiras que de fato eu queria sentar, e o quanto eu estava só reproduzindo ali um projeto de outros, né, para mim, para minha vida. Então vem desse lugar, né? E aí, já que todo mundo fala, até a Alexa, então eu falei, deixa eu falar também, né? E falar com gente que eu gosto, com gente que eu amo, com gente que é importante para mim, e abrir esse espaço, né, de carinho aí com quem talvez eu nem conheça, mas que a gente tem essa possibilidade de crescer juntos, crescer em rede, né, através aqui do nosso podcast. Então, dito isso tudo, gente, eu chego no primeiro tema dessas conversas gostosas, que é sobre as máscaras. No final do dia, essas máscaras que a gente vive no dia a dia, né? Mas esse lugar, né, de quais personagens que a gente acaba adotando, né, nos lugares que a gente ocupa. Né? E aí, quando eu falo de personagem, vem, sim, dessa ideia de persona, dessa ideia generalizada da máscara que a gente coloca ali para se misturar a quem pertence ali àquele meio. Né? E é que muitas vezes acaba tirando um pouco da nossa autenticidade, de quem a gente é. Né? Então, guarda isso, esse é o tema de hoje. Mas antes, deixa eu abrir espaço, né, para essas duas queridas. Adri, fala para o pessoal quem é você e depois a Lu. Perfeito, combinado.
Muito bom estar aqui, viu, Léo? É um prazer, é uma honra, né? E que responsa, né? O primeiro participar aí do seu pontapé inicial, com esse projeto tão lindo, né? Que eu sei o quanto você vem desenhando e o quanto você coloca amor nisso, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Bem, falando um pouquinho da minha audiodescrição, eu sou uma mulher preta, cabelos curtos, encaracolados. Hoje eu estou trajando um colete bege, uma camisa branca. Tenho 42 aninhos, né? Também aí passei dos 40 mais, mas é uma fase muito boa, uma fase da maturidade, onde a gente se redescobre bastante. Sou filha da Maria, minha mãe já é falecida, sou filha do Antônio, tenho uma filha, meu amor da minha vida, Luíse, sou esposa do Hugo, né? E profissional aí de RH com mais de 20 anos de trajetória e com muito amor pelo desenvolvimento de pessoas, né? Esse é um pouquinho da Adri. Que legal. E aí, gente, esse aqui é o espaço de conversa real. Então, se a gente se emocionar, faz parte. E enquanto a Adri falava, eu confesso que eu me emocionei aqui. Vou passar agora a palavra para a Lu, para ela se apresentar também, antes da gente seguir com o nosso bate-papo. Lu? Bom, gente, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma responsabilidade muito grande, como a Adri disse, né? É meu primeiro podcast, minha primeira participação assim, então me perdoem se eu estiver um pouquinho nervosa. Preciso fazer minha audiodescrição. Meu nome é Lucinéia Francisco. Eu gosto muito de falar o Francisco porque é a minha família, a família Francisco, a qual eu tenho muita honra, realmente, assim, de fazer parte, né? Meu pai, Aparecido Francisco, infelizmente nos deixou o ano passado. Foi um momento muito duro da minha vida, mas faz parte da caminhada, né? Minha mãe, Dona Maria das Graças, tá lá e eu vou colocar esse podcast para ela ouvir. Ela é deficiente visual, mas ela é uma pessoa sensacional, fantástica, maravilhosa, que não dá nem para falar muito, senão eu vou começar a chorar antes da hora. Eu sou mãe solo de 3 homens lindos e maravilhosos. O Fábio Henrique, que é um jornalista, está com 21 anos. O Henrico, que está com 17 anos. E o Vitor, que é minha raspinha de tacho, que está com 11 anos. Enfim, eu sou advogada, trabalho no corporativo há quase 30 anos. Eu vou pular a idade, gente, acho que começar a fazer conta não é muito meu forte. E é um prazer, gente. Espero que a gente possa contribuir, né, com reflexões. Eu acho que não existe certo e errado. A gente vai fazer um bate-papo aqui que eu acredito, conhecendo bem o Léo. Adri, eu estou conhecendo hoje, mas conhecendo bem aqui, sentindo essa energia gostosa que está entre nós aqui, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigado. Obrigado às duas por compartilharem, né, um pouco de quem nós somos e o que é mais legal, né? Quem nós somos real mesmo. Não é eu sou o fulano da empresa tal, ciclano da empresa tal. É quem nós somos, de onde viemos, né, para onde vamos, com nossa ancestralidade futura. Obrigado. Obrigado por abrir esse espaço também, para esse bate-papo. E aí, nessa nossa fala, a gente percebe até quando a Lu fala, né? Ela, poxa, eu vou me emocionar. E aí, claramente, deu para ver aqui a emoção da Lu, a emoção da Adri também, né? Quando nós falamos sobre a nossa ancestralidade. E isso se conecta muito com um espaço de autenticidade, né? Quem a gente é no dia a dia. E aí, pra gente já começar botando fogo no parquinho, porque se não é para ser assim, eu nem desço pro play. Gente, da trajetória, né, de vocês, eu acho que juntando as nossas trajetórias profissionais, a gente passa aqui de 60 a 70 anos de atuação, né, no mercado. E aí eu queria entender, né, o que vocês acham o mercado hoje, né, quando a gente fala do mundo corporativo, que por vezes parece um mundo invertido, né, daquela série Stranger Things. Mas o mundo corporativo, gente, ele valoriza a autenticidade? O que vocês acham? Né? Quem a gente é na realidade? E aí, Dri pode começar, depois Lu complementa, e a gente vai seguindo nessa troca. Mas quando a gente olha para ser autêntico, para ser quem a gente é,
mundo corporativo ele tem esse espaço? O que vocês acham? Na minha visão, claro, a gente vai falar de um grupo maior. Acho que existe um espaço, mas hoje o percentual, na minha percepção, é pequeno para ser realmente quem você é e ser realmente autêntico. O que acontece é que, acho que um pouco da sua fala inicial, né, Nel? A gente acaba tendo que criar uma versão de nós mesmos, né? Para se adaptar, para se proteger, por inúmeras razões. Para quem tem foco em crescimento em carreira, você vai vendo ali alguns modelos que são os modelos, entre aspas, aceitáveis ou os direcionados para determinada posição. E se você não tem aquele modelo e você está ciente daquele modelo, geralmente as pessoas vão fazendo essa adaptação para que realmente tenha um espaço, tenha uma oportunidade, para que seja visto, né? E para quem às vezes não tem uma percepção ou um objetivo de crescimento ou uma ambição que não é tão grande, eu quero simplesmente ter o meu trabalho, o meu bem-estar ali, tá fazendo o que eu gosto. Muitas vezes até também se adapta, mas por um olhar de proteção também, né? Até aqui eu posso ir, aqui talvez esse meu estilo ou essa minha crença ou esse meu tipo de visual não seja tão aderente. Então, hoje o que eu vejo é que existe espaço, mas ainda é um espaço muito questionável e pequeno, assim, no geral, né? O que a gente vê muito no ambiente corporativo, né? Ou se você tem um nível de autenticidade de que talvez seja muito match com o que se espera para aquela posição, ou que haja um limite entre a sua autenticidade e o que se espera também dentro dos resultados apresentados no mundo corporativo. Então, existe um espaço, mas na minha percepção é uma linha muito tênue, né, entre a sua autenticidade, os resultados, a cultura organizacional daquele lugar. O que eu vejo mais é um lugar menor para ser autêntico e um lugar muito maior para que você possa se adaptar ao ambiente. Você pode ser autêntico, desde que você fique dentro dessa caixinha. Pode ser, pode ser. Você pode, mas se adapta aqui, ó. 100% não, uns 80%. Acho que dá. Acho que 80 você está sendo generosa. Generosa. Né? Porque pela nossa vivência, também sempre trabalhei em recursos humanos, jurídico, mas sempre reportando para recursos humanos, então, né, a nossa matéria-prima sempre foi lidar com pessoas, com culturas. Hoje se fala muito do fit cultural, né? O que é esse fit cultural? Cada empresa tem um histórico, tem um jeito, né? É muito difícil ser você mesmo. Eu vou até trazer um pouquinho, a conversa um pouquinho anterior, quando eu me formei em Direito, era muito austero, a roupa tinha que ser muito formal, o salto tinha que todo dia estar de salto, né? E não podia ter tatuagem, uma série de coisas que o advogado tinha que ter. Né? Não importa se você gosta, se você não gosta, escolheu fazer direito, você tem que estar apresentável desta forma, neste formato, né? E isso veio mudando ao longo do tempo, pelo menos no que se refere à aparência física, né? Depois da pandemia, principalmente, Sim. o uso do tênis, o uso da roupa mais casual. Mas quando a gente pensa em ser você mesmo, com sua bagagem, com seu histórico, com seu jeito de ser, com tudo aquilo que você valoriza dentro da sua vida, eu ainda vejo como um território um pouco espinhoso, né? Porque é o que vocês dois já disseram. Você pode ser você mesmo desde que você cumpra com aquele pacote que esperam de você, principalmente no mundo corporativo. Então, os conflitos geracionais que hoje estão acontecendo muito é por conta disso. Nós aqui somos de uma geração que ainda aceitava esse molde.
porque precisa, não que os de hoje não precisem, mas os de hoje eles têm mais o embate, eles questionam mais, né? Eles não aceitam rótulos como nós aceitávamos, porque aprendemos assim. Então isso vem mudando, esses choques geracionais de hoje, eles são muito evidentes, mas ainda é um terreno bem complicado. E o que é muito legal, né, nesse ponto, quando a gente passa a observar isso, hoje eu tenho atuado com mentoria, né, e aí com boa parte dos meus mentorados eu sempre, a gente acaba abordando em algum momento, né, um tema que é a lista de negociáveis, né, e aí quando nós falamos de autenticidade, é um ponto que se conecta muito com isso, né, a lista de negociáveis é aquilo que eu tenho ali listado do tipo, olha, isso aqui para mim é um valor muito grande, é muito caro, e isso eu não abro mão, eu não negocio, né? Eu não abro mão, por exemplo, da minha autenticidade, de quem eu sou no dia a dia, né? Ou de demonstrar a religião que eu sigo, o papel que eu exerço dentre os amigos, né? Ou poxa, eu não vou usar salto alto, não vou usar o sapato, né? Dentro desse modelo, a autenticidade é um desses pontos que para algumas pessoas entra na lista do que é caro, do que não é negociável, do que eu não estou disposto a abrir mão, né? Do que eu não estou disposto a me adaptar dentro desse cenário, né? Para caber ali naquela caixa que algumas culturas ainda, né? Priorizam. Quando a Lu traz, né, a questão do fit cultural, por que começa a fazer testes e avaliações, né, antes ali do processo seletivo, antes de eu colocar o funcionário para dentro? É justamente para falar, opa, peraí, essa pessoa cabe nessa cultura ou não? Ou não, exato. Já não é tão importante só a habilidade técnica, se você sabe fazer o trabalho. É importante se você cabe naquela cultura. E cada vez mais forte, esse tem um peso maior. Não que as habilidades e toda a sua bagagem não tenham peso, né? Que a gente fala muito desses hard skills. Mas hoje, cada vez mais forte, quando a gente fala bastante dessa questão da humanização, a própria ir atrás, né? Assim, a gente participou de um congresso recentemente, né? De TD, o CBTD. Então, em muitas falas, né? Os estudiosos ali traziam a IA. E a IA aliada qual que é o nosso diferencial? É justamente a humanização, né? É justamente a nossa qualidade de realmente estar ali entre as pessoas e encaminhar junto. Então, esse é um dos principais diferenciais e tem tido um peso cada vez maior, né? Sim. E dentro disso, né, a Lu trouxe também a questão que acaba tangenciando, né, que é a questão dos conflitos geracionais. A Adri citou agora, né, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Nós tivemos a honra de estar presentes lá. A Adri, inclusive, palestrou sobre esse tema, que são os conflitos geracionais. E a gente entra um pouco numa seara, né, que discute justamente isso, né? Já que a gente tem uma geração que tem alguns limites um pouco mais claros, né? Que diferente de gerações anteriores, que falavam, tudo bem, né? Eu brinco que é um pouco a cerca. Eu tive a oportunidade de, ao longo da carreira, né, participar de algumas culturas que, por vezes, não eram tão legais, porque eu até associava a questão Imagina que você vive no campo, e aí você tem ali uma cerca que você diariamente coloca para delimitar. E aí o seu vizinho chega lá durante a madrugada e muda a cerca 1 metro para dentro da sua propriedade. Né? A questão do limite é importante porque quando eu preciso me adaptar a uma cultura que é transgressora de limites, que é esse vizinho que fica empurrando a cerca ali para dentro da minha propriedade, eu gasto muito mais tempo ao longo do meu dia adaptando quem eu sou. E a gente não está falando de cerca aqui, né, gente? Mas nessa analogia, empurrando a cerca de volta lá para o lugar para deixar aquele limite claro e eu deixo de ser produtivo.
eu deixo de entregar o que de fato eu poderia, né, dentro da empresa em que eu atuo, tal, por conta dessas adaptações que eu tenho que fazer para caber dentro dessa cultura, né? E aí, nesse exemplo, uma cultura transgressora, enfim. Mas é algo que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais, já que a gente está falando, né, dessa questão das adaptações que a gente faz no mundo corporativo, né, das personas que a gente precisa criar. Quem que vocês enxergam hoje, né? E aí, olhando para o mercado no geral, qual que é a persona que a gente precisa ter para transitar por esses lugares, né? Enfim, que tipo de Vamos lá, a gente não os conhece, vocês não sabem quem é o Leonardo. Como que o Leonardo precisa ser para estar trabalhando hoje? Tá? E aí, gente, a gente não está olhando aqui para viés político, para nada disso. A ideia é a gente trazer um pouco do... E aí, vamos olhar. O que o mercado quer hoje? Né? O ideal, a Adri trouxe aqui. Né? Poxa, a gente tem que buscar essa conexão, esse balanceamento de IA com o ser humano. Né? Mas, e aí, acredito que são complementares agora as nossas visões, porque a Adri, que trabalha com desenvolvimento de liderança e tudo mais, a Lu, que é advogada, né, que já atuou dentro de RH, que já que percorre aí esses corredores quando a gente fala sobre os impactos disso, né, na legislação trabalhista, inclusive. Eu queria agora, vamos sair um pouco da ideia ali, mas o que vocês têm visto hoje, né, que por um lado é valorizado pelas empresas e para alguém, sabe assim, vou sair da minha faculdade, eu preciso entrar nesse negócio que chamam de mundo corporativo. Como que eu preciso ser? E longe de qualquer papa na língua aqui para deixar as palavras bonitinhas, tá? Vamos lá na real mesmo. E aí, gente? Olha, toda essa... Sem papas na língua. Sem papas na língua. Acho que da minha jornada até aqui, o que eu vejo muito, assim, e trabalhei em diferentes culturas, diferentes empresas e negócios, o que vem forte desde algumas décadas atrás, eu vejo muito a questão do poder da comunicação e do relacionamento. Isso ainda se mantém, né? Quando a gente fala de jogar o jogo corporativo, né? Então, de você começar, e aí entra nessa persona que às vezes a gente tem que criar de si mesmo, porque você fala assim, nossa, eu vou pro mercado de trabalho, mas eu não sou um jogador, né? Assim, porque você acaba tendo que comparar a uma dama, um xadrez, você ter uma estratégia ali de conhecer o ambiente, conhecer as pessoas certas, as pessoas que influenciam, as pessoas que podem ser, né, e até falando de a análise de stakeholders, digamos assim, das partes interessadas, que onde você está inserida, seja no corporativo ou na vida pessoal, quem são aquelas pessoas ali que você vai conviver, né? Então, as pessoas que vão ser suas aliadas, as pessoas que vão te apoiar, as pessoas que não vão te apoiar. Amigona, amigão, se vira, né? Bem-vindo, agora é contigo, né? Então, você vai se deparar com todos os tipos de profissionais, de pessoas, e saber identificar isso, né? Cada um dessas partes interessadas, como a lógica, né, de comportamento de cada uma, para que você também consiga se adaptar a isso. Isso é muito, pelo menos da minha percepção, em todo esse tempo aí de mundo corporativo, sempre teve sua força, sua fortaleza, né? No sentido de oportunidades, de crescimento profissional, e por que não falar de sobrevivência no mundo corporativo, né? Então, gente, vocês percebem que isso, esse mapeamento, esse diagnóstico inicial ali de quem são as pessoas com quem eu posso contar, quem eu não posso contar tanto, isso tem um impacto bastante grande
E se conecta muito quando a gente ouve essa fala, o jogo corporativo, né? Tem alguns reality shows que os participantes sempre falam, porque é do jogo, né? O que é o jogo? O jogo. O jogo é um pouco disso, né? É você entender, e aí por isso que eu trouxe a questão dos inegociáveis, porque em alguns aspectos, poxa, eu quero sentar naquela cadeira. Você vai precisar fazer adaptações para fazer esse jogo, né? Para entender quem é que vai me promover para eu sentar naquela cadeira. Poxa, para sentar naquela cadeira, essa decisão é tomada entre diretores. Eu nunca sentei para tomar um café com nenhum diretor. É provável que nenhum deles saiba o seu nome. E o seu nome não vai aparecer ali como uma possibilidade, né? E aí vem o contraponto do que eu trouxe antes, que é a questão da autenticidade. Poxa, eu não sei. Como que eu faço isso? Ou você desenvolve esse tipo de skill, né, e segue por esse caminho, ou você vai precisar se adaptando e tudo mais, ou vale a pena você revisar, fazer essa análise, né? E aí não análise só do ambiente, porque senão a gente corre o risco de caminhar para uma postura ali mais vitimista até, né? Poxa, eu sou alguém aqui que não tenho influência, que eu não Não tem oportunidade, né? não tenho oportunidade, eu não tenho o que fazer, ó céus, ó vida, ó azar, como dizia aquele personagem, né? Então, assim, peraí, a gente tem a opção aí do protagonismo, né? E a gente precisa ter com isso uma clareza muito grande, e é fundamental o autoconhecimento nesse aspecto para a gente saber o que é inegociável, até onde eu tanco, até onde eu banco aqui essas adaptações, porque esse tipo de adaptação vem numa fatura em algum momento, né? E aí eu queria saber, Lu, até olhando, né, para sua trajetória enquanto advogada, né, desde os momentos ali de negociação sindical até as reclamações trabalhistas, né? Mas qual que é o custo disso no final do dia? Essas adaptações, né, que contrariam ali os valores das pessoas, que as colocam dentro de um modelo, uma caixinha que é confortável às vezes para essa cultura organizacional, mas que não é nada saudável para o indivíduo, né, que está se adaptando. Sim, sem dúvida. Você levantou uma bola agora que Então corta. é sensacional. Que é sensacional. Por quê? Puxando aqui um pouco do que a Adri trouxe, né, como característica ali de adaptação. Muitas vezes é necessário você ter uma adaptação saudável, mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes ela é uma adaptação nociva, danosa mesmo, né? Infelizmente, e aí uma característica do ser humano, a competitividade, a competição. Muitas vezes a pessoa ela quer crescer, ela quer se desenvolver, mas não necessariamente ela precisa competir ou derrubar alguém para isso. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda é muito forte no mundo corporativo. E não só no mundo corporativo, na vida como um todo. Eu não sei porquê, mas a gente está sempre competindo e sempre quer ser o melhor e quer sempre eu tenho que estar acima. Muitas vezes isso acontece, e falando um pouquinho até de comportamento humano mesmo, vocês dois são muito mais gabaritados que eu para falar disso, mas quando a gente fala de comportamento humano, muitas vezes a pessoa que está ali do teu lado, que está com você no dia a dia, que é seu amigo, que você gosta, que você, né, deposita uma confiança na pessoa, ela quer te ver bem, só que ela não quer te ver melhor do que ela. Então, já vai minando também, né? Enfim, é bem amplo, bem complexo, mas trazendo um pouquinho aqui para a tua pergunta, Léo, com relação ao custo no final do dia. Eu trabalho com mediação de conflitos o tempo todo, né? O tempo todo. Minha profissão inteira foi mediar conflitos ou estar no conflito também, né? Porque eu sou negociadora sindical, então eu estou no conflito. Então, qual é o custo disso? O custo disso, ele se materializa. Ele é, sim, mensurável. Ele tem um custo material que você consegue fazer
em termos de provisão, quando você fala de um dano, quando você fala de um processo, quando você fala de um risco para a empresa, para a corporação. Mas quando você fala na vida pessoal, você tem o custo de um afastamento, você tem o custo de uma doença, você tem o custo de um remédio, você tem o custo de uma terapia, você tem um custo bem elevado também, de todas as formas, né? Então, sim, é um ponto que precisa, em algum momento da vida, ter esse olhar também, né? Não só porque vai custar caro, mas porque muitas vezes o preço, ele é muito caro e o dinheiro pode não pagar. Esse é o problema. Vocês concordam? Faz sentido? Não faz super sentido, não é? E aí, né, pega um gancho assim, porque é uma linha muito tênue essas adaptações, né? Claro, as adaptações também são escolhas de cada um, né? Você se adaptar ou você não se adaptar, ou você se adaptar sim, mas dentro de um limite. E talvez o que as pessoas tenham mais dificuldade hoje é estabelecer esses limites. E Eu o que a acho que é gente até entender esses limites, entender esses né? limites, né? Entender que assim, porque muitas coisas são veladas. Muitas coisas assim, as pessoas. Às vezes eu brinco com a minha filha, né? Assim, filha, eu não tenho bola de cristal, né? Porque às vezes ela tá naquela fase dos 11 anos, 11 para 12, né? Na pré ali. Assim, filha, eu não tenho bola de cristal. Você precisa muitas vezes me dizer claramente qual que é a sua expectativa, o que que aconteceu, por para eu ter a sua visão de mundo, né, e de expectativas. E nos ambientes, seja corporativo, seja os diversos núcleos e círculos que a gente acaba participando ao longo da vida, também muita coisa é velada, é meio por trás dos bastidores, é intrínseco, né? É. Então, às vezes, não se é claro de que é aquele comportamento que é esperado. E às vezes não se é claro que é aquele comportamento esperado e também não se dá o caminho das pedras para que você chegue àquele nível de comportamento esperado, digamos assim, dentro desses núcleos, né, das corporações. E aí o que eu vejo mais é as pessoas não sabem desse contexto e também não sabem dos seus limites. Elas acabam sabendo dos seus limites muitas vezes, como você trouxe, né, Lu? Quando a gente tem um processo ali físico, psicossomático, quando a gente acaba, né, perdendo performance, né, dentro das corporações, a gente não se identificando mais, nossa, mas você tinha um brilho diferente, você acordava todo dia aqui super animado, engajado para vir trabalhar, isso começa a se perder e muitas vezes são as outras pessoas ao seu redor que percebem antes de você, né? De que esses limites foram extrapolados porque você está tão imersa ali dentro do seu ambiente por uma série de outras questões, pelos seus valores. Eu brinco porque você tem boleto para pagar por uma série de coisas e você não se percebe ali extrapolando os seus limites, né? Dentro dessa E muitas adaptação. vezes não tem nem essa oportunidade de colocar isso, né, numa fala. A escutativa é outra coisa super importante para as lideranças, Sim. né? Uma liderança que não tem uma escutativa, que não é genuíno quando escuta, porque tem aquilo de você ouvir e de você escutar, são coisas diferentes, né? Se você vai fazer um feedback, você vai fazer uma reunião de alinhamento, a pessoa tá ali em frangalhos na sua frente, como você falou, já não tem mais aquele brilho, já não se arruma mais para o trabalho, chega atrasada todo dia, e você vai ali conversar com essa pessoa, a pessoa tá os olhos pedindo socorro, pedindo ajuda, e você não sabe ouvir, né? Você quer impor, fala, ó, você não cumpriu a meta, você não fez, você chegou atrasado, você não tá dentro do papel esperado, mas e o outro lado, né? E o ser humano que está ali? O que que ele espera? O que que ele precisa? Muitas vezes é uma coisa super simples para você trazer de volta, né? Esse limite, você colocar a cerquinha lá no lugar de novo. Que eu posso te ajudar a colocar essa cerca, entender que o seu limite é aquele. Então, quando a gente
está diante de liderança, quando a gente está diante do mundo corporativo, o nosso bate-papo aqui, ele tem os dois lados, tanto o corporativo como o humano, o social mesmo também, né? Então, vamos trazer um pouquinho dos dois lados aqui, dessas nuances. No corporativo, você está muito mais dependente, talvez, da outra parte, né, de uma liderança que tenha essa habilidade de olhar o ser humano, de ter uma escutativa. E quando você está no lado da sua vida pessoal, seja em relações familiares, em relações de amizade, ou mesmo relações de casal, enfim, você tem também o protagonismo disso, de você ter essa escuta e de você se pronunciar, como a Adri trouxe muito assertivamente. Como eu sou mãe de homem, o meu mundo é masculino, porque eu faço negociação sindical, eu sou mãe de 3 homens, eu estou muito mais inserida no universo masculino do que no feminino. Eu aprendi essa questão de fazer com que eles falem o que eles querem, ou falar o que eu quero que eles saibam, né? Eu não fico mais esperando o meu filho saber que eu quero que ele faça a tarefa X. Se eu não falar para ele, ele não vai fazer. E tá tudo bem eu falar. Eu tenho que falar, né? E muitas vezes as pessoas ficam nessa, mas ele não perguntou, não vou falar. Mas ninguém me perguntou. Mas eu não sei o nome do diretor, eu nunca fui tomar um café com o diretor, porque nunca me chamaram. Então, você tem esse protagonismo, de uma certa forma, dentro do mundo corporativo. Ele demanda mais energia, ele demanda um jogo de cintura melhor para você conseguir chegar até esse diretor sem criar outros problemas, que a gente pode falar depois, né? Mas você tem esses caminhos. É claro que há 30 anos atrás eu jamais estaria com esse discurso aqui, porque eu ia achar um absurdo. Como que, né, um júnior, um jovem vai chegar num diretor? Mas sim, é possível. E não tem nada de errado nisso, né? E principalmente por... nós trouxemos aqui a questão geracional, né? Para algumas gerações hoje, né, estão todas convivendo dentro do mercado de trabalho. E talvez venha daí, né, o desafio para a liderança, o desafio para o ser humano. Não vou nem colocar só ali na mão da liderança. Lógico que quem tem maior poder de ação é o líder. Ele pode ajudar muito ou atrapalhar muito a vida de Exato. todo o Ou time ele abre ali. ou ele fecha as portas, né? Exato. Mas tem um ponto, e aí a gente caminhando já, né, pro final aqui da nossa discussão, quando a gente traz a questão das gerações, para as gerações mais novas, né, e aí, assim, a gente temos filhos ali entre 10 e 11 anos, os três. Talvez o que eu vou trazer aqui da Malu, de algumas falas dela, também se conectem com o que vocês duas vivem. Mas, cara, a Malu, ela traz para mim, assim, uma fala muito aberta e muito transparente em relação a limites, né? É algo que, por exemplo, olhando para um time ali dentro do ambiente corporativo, pô, o que ela tem de facilidade de colocar, olha, não estou bem, e aí a gente precisa, assim, que essa liderança saiba manejar e conduzir, porque dependendo do caso, o líder vai olhar e falar, não é problema meu, né? E a gente tem aí já um impacto direto, né, dentro de um tema que tem sido bastante discutido hoje, que é a NR1, quando a gente fala, né, de todo da segurança psicológica dentro do ambiente corporativo, né? Mas para algumas gerações isso é muito tranquilo, né? Pô, isso aqui não tá saudável para mim, não. Pô, isso não tá legal. E aí é ótimo. Mas eu preciso que a pessoa do outro lado saiba como manejar essa informação que ele recebeu, né? Para a informação que essa pessoa recebeu para conduzir da melhor forma. Mas tem o outro ponto também, porque eu tenho várias outras gerações que não vão falar abertamente, né? E aí a gente depende, assim, dessa escutativa, né? Como a Lu trouxe, eu observar no dia a dia, peraí, o que aconteceu? Né? Até porque muitas vezes
né? E aí eu acho que isso é a maior evidência de que a pessoa está há muito tempo vivendo como uma máscara ali, sustentando um papel. Sim, sem dúvida. Peraí, você era assim? Por que você está assim agora? Ah, o que aconteceu? Né? E provavelmente o que aconteceu é que essa pessoa ficou um bom tempo se adaptando, né? Ela já está com aqueles custos que, né, a Lu trouxe, né? É o remédio, né? Ou os limites já foram extrapolados os ali. limites já foram extrapolados e ele tá dando, essa pessoa tá dando um jeito ali de conduzir. Então cabe, né, seja a equipe, seja a liderança, né, chamar de primeiro, né, observar e identificar isso, porque às vezes pode ser que a pessoa não tenha essa clareza. E aí, Léo, se você me permite, só falando um pouquinho da NR1, que eu acho que é interessante, a NR1, ela traz o olhar hoje para os riscos psicossociais, mas é de uma maneira um pouco diferente do que a maioria das pessoas está entendendo. Não é preencher um formulário ou fazer um plano de ação no papel, né, e deixar lá para mostrar para fiscalização. Não. A doença hoje, né, psíquica, ela é considerada tanto quanto a doença física. Então, se eu tenho uma tendinite e é considerada a doença do trabalho, com todas as suas, todos os seus custos e todas as suas consequências, a doença mental também vai ser. Então, quando tiver, né, um afastamento e aquele afastamento ele é pontual, ele pode estar ligado a um fator pessoal pontual daquela pessoa, o que não quer dizer que não seja responsabilidade da empresa. A empresa tem responsabilidade também de não tornar o ambiente um agressor, não tornar o ambiente uma concausa daquilo, né? Então, também tem essa questão do cuidado com o empregado. Acho que isso está faltando discutir um pouco mais, um pouco melhor. E trazendo agora a pá de cal final, né? O que a NR, o que precisa ser olhado na NR? A causa raiz. Então, se eu tenho um departamento, se eu tenho uma área onde eu tenho 3, 4 afastamentos dentro do mês, eu tenho pessoas com o CDF, eu tenho pessoas com recorrência, é porque aquele ambiente está sendo adoecedor. Então, aquela conta vai ser traduzida para a empresa de diversas formas. Fiscalização, multa, o custo do FAP, que é o fator que as empresas pagam a mais para o INSS nas suas folhas de pagamento, o próprio afastamento. Então, tem sim uma caixinha de Pandora ali que precisa ser aberta, né? E caminhando para a gente fechar agora, né? Antes de trazer uma última perguntinha. A gente começa com isso, né? E com as contribuições que vocês trouxeram, a enxergar uma conexão muito grande até para resgatar, né? A gente começou e estamos falando, apesar de não usar o termo aqui, né? Da máscara corporativa o tempo todo, mas esse excesso de adaptação, né? Da gente vestir ali uma máscara com recorrência, ele está diretamente ligado, então, ao adoecimento emocional, né? Então, eu acho que esse é um ponto que ajuda a gente a olhar com uma visão mais ampliada, lógico, dentro da área corporativa, com esse advento da NR1, mas saindo daquela premissa de fazer documento para entregar ali, para resolver a fiscalização, mas muito mais olhando sob um olhar de cuidado mesmo com as pessoas, com o ser humano, né, que está atuando ali, independente de geração e tudo mais, como essa pessoa consegue manejar essas habilidades que são esperadas delas, né, mas também mantendo a sua saúde mental. E eu queria ouvir, assim, para os jovens, né, quem está chegando hoje no mercado, traz como um valor muito grande essa questão da autenticidade, né? E aí eu queria pedir para vocês agora, né? Não digo conselho, porque se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia, inclusive vendo com mentoria e tal. Aquele jabazinho clássico. Mas
que vocês trazem, né, de aprendizado que vocês tiveram, em poucas palavras, né, uma frase aqui só para a gente fechar, que vocês gostariam de compartilhar, né, não só com os jovens, né, que podem estar assistindo agora, mas também com a Adri, com a Lu, lá de 18, 20 anos. Que tipo de aprendizado que vocês tiveram, né, ao longo dessa trajetória que vocês podem compartilhar com essas pessoas, pensando aí em serem autênticas? Eu levo muito essa questão de esclarecer, né? Acho que você deixar claro as suas expectativas, os seus pontos de vista, até como perfil, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive um perfil, apesar de adorar treinamento e formações, pode ser até um paradoxo, mas eu sempre fui uma pessoa de um perfil um pouco mais reservado, né? Eu sempre falava assim, eu sempre fui de comer pelas beiradinhas para depois realmente eu externalizar quem é a Adri. E eu aprendi muito que é importante a gente já deixar claro as nossas expectativas, as nossas aspirações, porque como eu até citei minha filha, mas assim, as pessoas não têm bola de cristal, então acho que é importante já traçar relações e um estilo de comunicação que seja claro e assertivo. Isso é importante porque, claro, tem outros steps, né, que vão ser muito adaptáveis e customizados, dependendo do ambiente que você vai entrar. É claro que todo mundo quer entrar numa cultura colaborativa, quanto mais colaborativa, menos máscaras a gente tem que assumir, mas, independente de qualquer coisa, deixar claro, ter uma comunicação clara e assertiva, isso ajuda e apoia bastante aí na trajetória profissional, na minha visão. Agora ficou difícil para eu falar, hein? Depois uma conclusão tão brilhante assim, ficou difícil. Agora sem jeito. Eu concordo 100% com o que a Adri falou, para tentar mudar um pouquinho, acrescentar um pouco de inspiração, né, para quem está chegando. Eu recomendaria a escutativa, ouvir mais, entender o porquê das coisas. Muitas vezes a gente também não faz essa avaliação, né, do porquê, quer impor, Boa. quer o resultado, eu quero, mas entender o todo, entender o contexto, olhar sempre de uma maneira mais ampla, mais macro, não só ali as suas insatisfações, né, porque a empresa não vai fazer o que você quer, a empresa não vai mudar a cultura dela porque você está insatisfeito. Então, entender esse cenário, entender quais são os seus limites, o que efetivamente você está disposto a fazer, qual a distância da cerca que você aceita modificar, né? E a partir daí você traçar os seus objetivos. Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas confundem a empresa com a vida pessoal, né? A minha vida é essa. Eu gosto disso, eu valorizo isso, os meus valores são esses. Então, eu não aceito transgressão, eu não aceito descumprir a lei, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Ótimo. Se você está num ambiente que faz tudo isso, você está no lugar errado. A empresa não vai mudar por sua causa. Então, entenda, se conheça, entenda seus valores, entenda seus limites. Está dentro do que você espera, ótimo. Ótimo, vá se adaptando com calma, com resiliência, com protagonismo também, e tenha um pouco mais de visão mais macro do que, né, a simples reclamação, a simples insatisfação. E acho que dá para chegar muito bem longe. Entender o cenário, né, de uma forma mais completa, né? Exato, né? E o protagonismo, ele traz essa oportunidade, né? Poxa, se esse ambiente não tá legal, gente, trabalho é só um trabalho. Por mais que a gente tenha boleto para pagar, pensa assim, ó, a sua carreira é isso aqui. O seu trabalho atual é isso aqui. E o seu momento atual é isso aqui. Exato. E a nossa vida, eu não tenho nem braço para exato. colocar. Então, é fundamental isso, né? E, gente, foi muito bom esse bate-papo. Nossa, passou rápido. Passou rápido demais.
Quero agradecer vocês pela audiência, quero agradecer a Lu, a Adri, quero agradecer a estrutura, né? Nós estamos gravando esse podcast no SampaCast, estrutura que fica dentro do AD Sampa. Estamos no Céu Pinheirinho d'Água, uma estrutura fornecida, né, oferecida gratuitamente pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Então agradeço também, né, por termos essa oportunidade. E antes da gente encerrar, gente, para quem quiser se conectar com a Lu, com a Adri, né, Lu, quem te encontra, onde que o pessoal te encontra? Então, o meu Instagram é o @lucineia_mf e o meu LinkedIn é Lucineia Francisco. Adri? Eu estou no LinkedIn com Adriana Santos Sindelx. Então, vocês podem... Sindelx com S, então vocês podem me procurar lá. Ter prazer em conectar, trocar. Então, é muito bacana, muito prazeroso. Gente, vocês se conectam comigo, para quem ainda não estiver conectado, no Léo Pazetti, né, o meu @ do Instagram. Podem me procurar também no LinkedIn, Leonardo Furquim Pazetti. A gente pode trocar, bater um papo sobre mentoria de carreira. E eu conto com vocês no nosso próximo episódio, onde a gente vai começar a falar sobre construção de identidade. Né? Então, nós tivemos esse momento hoje. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, gente. Obrigado por fazerem parte desse projeto. E nos vemos no próximo episódio.